Então, estamos de volta. Eu quero apresentar para quem não conhece, o Dr. Ricardo. Uma boa noite. É um prazer tê-lo conosco, Dr. Ricardo do Sacramento Burkert, que é um médico homeopata e faz um trabalho ou uma atividade, né, junto ao AAME, que é a Associação Médico Espírita de Pelotas. É isso? Exatamente. Um prazer estar retornando um ano e alguns dias. Um ano e alguns dias, eu estava vendo. Né, após. Quando estivestes aqui, nós não era o Universo em Foco ainda, era o Viva a Vida, né? Exatamente. E era uma proposta do nosso amigo comum, Fátima querido, e depois o Universo em Foco nasceu através dele. Esse trabalho com a AME, eu queria que tu colocasse um pouco para nós, porque assim, embora seja uma entidade muito conhecida, muita gente ainda não conhece e não sabe exatamente do que se trata, né? Sim. Lu, a AME, ela nasceu por volta de 1995, foi fundada pela doutora Marlene Nobre, em São Paulo. Começou pela AME São Paulo, depois a AME Brasil e temos a AME Internacional. Foi através de uma orientação espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, da doutora Marlene Nobre, porque a medicina, ele queria que a medicina fosse entendida de um ponto, não somente como ela é, como ciência, mas que a espiritualidade fosse colocada em conjunto. Isso se torna cada vez mais claro para nós, Lu, porque hoje em dia, cada vez mais, abrimos uma revista, né, de grande repercussão nacional e vemos lá o poder da oração, o poder da fé na cura, não na cura, mas na ajuda a pacientes com doenças. Então, o que acontece? A AME, ela tem essa finalidade, congregar a doutrina espírita, né, com a ciência. E a ciência, no caso, principalmente a medicina. Não quer dizer somente a medicina, sim, a física, e, né, nesse enfoque geral. Então aí, há 3 anos atrás, aqui em Pelotas, o Dr. Sérgio Lopes, médico psiquiatra, conhecido aqui em Pelotas, palestrante espírita nacional e internacional, né, fundou a Associação Médico Espírita de Pelotas. Temos uma sede, uma parceria excelente com a Liga Espírita de Pelotas. Estamos lá dentro, no prédio. E nesse período foram colocados vários cursos à disponibilidade das pessoas, não necessariamente seguidores da doutrina espírita, espíritas, mas aquelas pessoas que querem alguma coisa diferente, pensam na espiritualidade. Não precisam ser frequentadores de um centro espírita, por exemplo, nem seguir a doutrina exatamente, mas que tem uma afinidade com o assunto. Consequentemente, né, para ela poder continuar e querer participar dos nossos cursos, normalmente a pessoa tem essa ligação. Porque assim, a gente tem que ver uma coisa, espiritualismo, no caso, colocando em prática, não necessariamente está relacionado com a doutrina espírita, na visão de Allan Kardec. Claro. Significa o não materialismo. Então, do momento que não vemos somente o materialismo, estamos vendo o lado da espiritualidade, o espiritualismo. Aí, claro, nós, como Associação Médica Espírita, né, seguimos a doutrina espírita, né, e nessa relação, juntamente com a ciência. Ano passado mesmo, nos últimos 2 anos, promovemos, 2 cursos, um de Medicina e Espiritualidade, e outro de Psicologia de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é um espírito, mentora espiritual de Divaldo Franco. Tem vários livros de Divaldo, psicografados de Joana de Ângeles. E passamos 2 anos, encerramos em novembro último, esses 2 cursos, aberto ao público, temos, além disso, a participação da AME não fica somente em relação aos cursos. Temos outros colegas, como eu falei, o presidente Dr. Sérgio Lopes,
sou vice-presidente. Temos ainda o Dr. Flamarion Freitas, Rosália Yuki, médica pediatra, doutora Cleusa, que é médica geriatra, uma equipe, né, de pessoas, poucos ainda, né, mas tudo é um início. Né? Então temos essa intenção de cada vez chegar mais perto dos colegas da área da saúde, médicos, psicólogos, né, nessas áreas afins, para ter esse entrosamento, através dos nossos cursos, vídeos que a gente coloca de congressos espíritas, médicos espíritas do Brasil e fora do Brasil também, né? Ser colocado essa visão, né? Como eu te falei, de uma forma encarando a medicina, não só olhando a medicina como ela só, ou a ciência, melhor, não colocar a medicina, mas a ciência, não só ela só. Até porque eu estava lembrando de uma colocação de Albert Einstein. Ele disse uma vez: a ciência sem a religião é paralítica, a religião sem a ciência é fanática. Já Einstein, com todo aquele perfil polêmico, dá para concordar com né? isso, realmente. Com toda certeza. Então, por que não juntar, fazer uma coisa em conjunto para uma melhor compreensão, unir os conhecimentos, né? Para nós podermos entender melhor a relação saúde e doença, a relação de formação. Isso é um bem, não só para os profissionais, mas principalmente para as pessoas como espíritos, né? Porque nós somos, na realidade, espíritos, né? A matéria é algo que nós recebemos emprestado. É isso de compreender que não somos seres materiais com um espírito, nós somos seres espirituais numa matéria. Exatamente. Isso está cada vez mais tomando corpo, né? As pessoas chegando a essa conscientização, as pessoas estão entendendo realmente que nós não somos seres físicos com alma. Não, nós somos uma alma, um espírito dentro de um corpo físico. A nossa essência, na verdade, é espiritual. Com toda certeza. Isso é muito importante, porque eu estava acompanhando o início, né, do teu programa, e colocasse questões muito contundentes, falasse ali da lei de ação e reação, né? Lei de ação e reação, a lei do livre-arbítrio, isso na realidade é o que nos rege. Né? Se nós formos pensar, a lei de ação e reação, ela faz parte de toda a nossa vida, né? de todo momento, seres encarnados, né, aqui na Terra, no meio de provas e expiações, nós estamos ligados à lei de ação e reação. Quer dizer, aquilo que nós fizemos vai retornar para nós. Se vai ser bom ou ruim, vai depender muito, né, do plantio. Não tem do amor, esse amor incondicional que a gente busca para fazer as coisas, na nossa profissão, na nossa casa, com os nossos amigos, né? Isso vai depender das nossas leis morais, né? Cada vez mais a gente, batendo nessa tecla, temos inclusive, durante nossos cursos, várias aulas relacionadas a isso. A questão da moralidade, da ética. Exatamente. Né? O que são as leis morais? No caso, o estudo das virtudes, né? Como sempre o Sérgio coloca para nós muito bem, ser virtuoso não é aquele que já é aquele que está se tornando, está fazendo força para melhorar. Se empenhando, claro. Exatamente. Então, porque como tu mesmo falaste, depois, né, a lei da ação e reação, quer dizer, isso tudo gera, o pensamento negativo vai gerar alguma coisa negativa. Muitas vezes na medicina, a gente, quando dá uma notícia não boa para um paciente que está com uma doença grave ou incurável, muitas vezes a gente, com uma percepção mais aguçada, a gente consegue compreender, entender aquele paciente que foi levado até a cura daquela doença, ou a melhora daquela doença, é aquele que praticamente a gente sabe que vai em pouco tempo, né, desencarnar. Porque só pela reação dele, pelo modo como ele coloca. Como ele recebe isso. Recebe aquilo ali. E como ele, a partir dessa reação, desse recebimento, ele encara aquilo ali.